Porque a palavra que nos diz: sejam santos, porque eu sou santo. As palmas mais forte para Jesus, mais forte, irmãos. Não é para mim, não é para mim, é para Jesus. Então mais forte, dê o seu melhor agora. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, é uma honra enorme estar aqui com vocês, ministrando a palavra de Deus. Eu fico muito feliz porque isso era um sonho meu de muito tempo. Mas esse sonho só aconteceu porque estava no coração de Deus antes do meu. Amém, irmãos? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Miranda. Eu sou o neto do saudoso missionário Davi Miranda, filho da Eliana Miranda e do Daniel Miranda. Amém? E eu andei ministrando nos cultos das 11 da manhã. E quem estava no culto das 11 da manhã pôde acompanhar um pouco mais das minhas ministrações sobre o que eu estava falando. A primeira vez que eu ministrei, eu falei sobre o Espírito Santo. A segunda, eu falei sobre o Espírito e a carne. Espírito versus a carne. E aí, no final de semana passado, agora, eu ministrei sobre as características de Jesus. Podem se sentar rapidamente. E hoje eu vou estar ministrando com o tema de hoje é uma família em busca, uma família que busca santidade. Tá certo? E vamos abrir nossas Bíblias. Depois de abrir nossas Bíblias, eu quero que vocês se coloquem de pé. Em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 a 16. Vou deixar um tempo para vocês encontrarem. 1 Pedro, lá para o final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Se coloquem de pé todos. Vamos lá. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeres, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu peço agora, Pai, que o Senhor venha com o seu Espírito Santo sobre nós, Pai. Venha, Pai, e usa o seu servo aqui agora, Pai, como um instrumento, Senhor. Não, Pai, que não sejam as minhas palavras, Senhor Jesus, mas que seja o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro para que essas pessoas aqui, Pai, estejam com os corações abertos, com as mentes atentas, Pai, para a mensagem de hoje, a mensagem pregada aqui, Pai, porque é uma mensagem de poder. Em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Amém, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. Podem se sentar. Irmãos, como esse tema é uma família, uma família que busca santidade, eu preparei essa mensagem, eu estava orando e Deus me instruiu a chegar em 1 Pedro, para poder explicar um pouco mais sobre uma família que busca santidade. Como proteger uma família, como proteger o seu lar. Então aqui a Bíblia nos mostra, nos fala sobre um convite. A Bíblia nos convida aqui para sermos santos. Aqui, como nós acabamos de ler, sejam santos, porque eu sou santo.
A palavra ela nos convida a sermos santos, a buscar a santidade. E nada mais isso que a nossa família. A gente buscar em família a santidade. A nossa família em Cristo Jesus também faz parte disso. Então, a santidade significa obedecer a Deus. Porque nós dedicamos essa santidade, nós nos santificamos, e no momento que nós nos santificamos, isso é uma escolha, e essa escolha é obedecer a Deus, e os servos de Deus precisam isso, porque a palavra que nos diz, sejam santos, porque eu sou santo. Então a palavra já nos instrui a ter uma família santa. E a santidade, ela traz uma comunhão. A santidade, ela traz essa comunhão de irmandade sobre uma família, sobre a família de Cristo e sobre a sua família pessoal. Então nós podemos ver que essa santidade, ela acaba gerando uma comunhão, irmãos. A santidade, ela nos ajuda. E por isso que nós temos que ter na nossa família, porque as nossas escolhas refletem como o Espírito Santo vai agir em nós. Porque se nós estamos longe de Deus, não estamos buscando a santidade, como que o Espírito Santo vai nos usar? Então devemos buscar juntos, irmãos. Devemos fazer essa fortaleza em casa, na nossa casa, na nossa família. Então nós vamos mergulhar mais, nós vamos entender mais essa palavra, para que nós possamos entender como fazemos isso com nossas famílias. Então vamos continuar lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Eu pedi para o pessoal colocar o verso, eu acredito que o pessoal pode colocar ali. Então vamos lá, em Hebreus capítulo 12, verso 14. E você que está em casa pode acompanhar também. Vamos lá. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, a palavra nos diz aqui, é muito clara essa parte da palavra. Sem santidade não veremos o Senhor. É isso que a Bíblia nos diz. Então, no momento que a gente se dedica na santidade, a gente recusa o pecado. Vamos lá, mais uma vez. Quando a gente aceita, estamos junto ali na santidade, a gente recusa o pecado. E no momento que a gente recusa o pecado, nós estamos nos consagrando. Então a consagração vem a partir de uma santidade. Essa consagração, ela é uma separação em Deus. Porque a palavra, se você for buscar, a palavra consagração significa separado. Nós somos separados em Cristo, irmãos. Então precisamos buscar a santidade. Precisamos ir atrás daquilo que Deus tem para nós. Não é por nossas forças, mas sim por causa que Deus, Ele quer usar você. Então precisamos nos consagrar nossa casa, consagrar nossa família. Olha a importância da consagração, porque nós somos separados, nós somos escolhidos. Então olha o que a palavra nos fala. Olha que o versículo de Hebreus 12 nos fala. Preste bem atenção. Hebreus 12, ele continua ainda falando, nós vamos um pouco mais além depois, a gente vai continuar o próximo verso, mas preste atenção.
para viver em paz com todos, para serem santos. Preste bem atenção, viver em paz com todos. A Bíblia nos ensina a viver em paz com nossa família. Então presta atenção, a consagração, ela nos ajuda a viver em paz e harmonia. Nós temos diversas dificuldades, mas uma família que está em santidade, uma família que está buscando, ela é em paz, ela vive em paz. Então irmãos, olha a palavra, olha o que ela está nos instruindo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A nossa maior referência é a Bíblia. Nós podemos ver que Cristo, Ele relata diversas coisas para fazermos, para como agirmos. Então por isso que a Bíblia nos fala, sejam santos, porque eu sou santo. Eu ensinei a vocês a como ser, a como agir. Somos separados na graça, separados no amor. Então a nossa casa está separada também. É isso que Deus espera de nós. A consagração, a santidade, a busca do Espírito. Então, irmãos, vamos continuar um pouco mais ali agora no verso 15. Vamos continuar no Hebreus 12, agora o verso 15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, que brote e cause perturbação, contaminando muitos. Preste bem atenção, vamos entender melhor isso daqui. A raiz de amargura, eu quero que vocês foquem nisso. Por que a raiz de amargura? A raiz de amargura nos gera engano. Por que nos gera engano uma raiz de amargura? Porque a gente passa a não ter discernimento, a não ter discernimento da palavra, a não ter discernimento do Espírito. Então a palavra, ela fala sobre a raiz de amargura, para a gente poder entender que não podemos ter essa raiz de amargura no nosso coração. Então, no momento que nós discutimos com os nossos membros da família, quando nós nos afastamos, isso é uma raiz de amargura que começa a brotar no nosso coração. Preste bem atenção, irmãos. Olha o que a Bíblia nos fala. Cuidem-se, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. A raiz de amargura afasta da graça de Deus. A raiz de amargura afasta da graça de Deus. Então não podemos nos afastar. Então no momento que brigamos, que discutimos, nós nos afastamos da presença de Deus. Com qualquer pessoa. Então nos afastamos da presença de Deus. Então nós entendemos, irmãos, que a raiz de amargura, ela pode ser um bloqueio para a nossa família. Satanás, ele ataca aí, nas discussões, nas iras. E aí eu fico lá, eu não vou perdoar, com o meu egocentrismo. Meu irmão, preste bem atenção. Por que vai deixar isso acontecer? Preste bem atenção. Isso só causa raiz de amargura e te afasta da presença de Deus.
Então temos que perdoar uns aos outros. A Bíblia ela nos mostra que nós temos que perdoar para a gente ficar na presença de Deus. A Bíblia nos mostra isso. Ela nos conduz. Então preste atenção. Se tem alguém da sua família que você não perdoou, a Bíblia já está instruindo. Não importa o que ela fez, não importa o que ela cometeu, a Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Isso quer dizer infinito. 7 é o número da perfeição que fala, não é? E também é o número da totalidade, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É que Ele completou. Então a totalidade de vezes. É isso que a Bíblia fala sobre o perdão. Então, irmãos, vamos lá. A Bíblia está nos ensinando aqui. Preste bem atenção sobre a busca. Sobre a busca de Deus. Sobre a busca pela santidade. E vamos continuar. Agora lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Eu vou rapidinho aqui. Por conta do horário, tá bom, irmãos? Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão lhe acrescentadas. O que é a instrução que a Bíblia nos dá? Que primeiro a gente precisa fazer o quê? Buscar a Deus. Fazer a nossa casa de um altar. Fazer o nosso lar de um altar. A nossa casa é o nosso altar. A Bíblia nos ensina isso, nos mostra. Vamos encher isso. Vamos encher a nossa casa. Vamos edificar o nosso lar. Precisamos ensinar os nossos filhos e nossos cônjuges em força de oração na casa. Porque a oração move. A oração liberta. A oração purifica. Então, irmãos, olha isso, preste bem atenção. Então, se nós edificarmos a nossa casa, se nós erguemos um altar para Deus, nós estamos purificando o nosso lar, purificando a nossa família, purificando os nossos membros familiares, purificando pais, purificando filhos. É isso que a Bíblia nos instrui. É isso que a Bíblia nos fala. Vamos lá. Vamos agora para Provérbios. Provérbios capítulo 22, verso 6. Vou deixar vocês abrirem, mas também se vocês quiserem podem acompanhar. Vamos lá. Preste bem atenção. Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios capítulo 22, verso 6. Diz assim: ensina, presta atenção. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha isso, irmãos. Preste bem atenção. Aqui a Bíblia nos ensina, nos fala sobre o caminho. O caminho é promessa. Preste atenção, por que é promessa? Porque ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia nos ensina e nos mostra que nós devemos orar em família. Isso é interessante, que eu relembro a minha infância. Meus pais, desde pequeno, chamavam para orar, principalmente a minha mãe. A gente em família, pegávamos nas mãos e orávamos toda semana, de noite,
Um momento que todo mundo estava em casa, sem nenhuma distração. Então desde pequenos tivemos diversas orações em família, porque ali os meus pais estavam me ensinando o caminho que eu deveria seguir. Então, pais, ensinem os seus filhos a orarem. Ensine os seus filhos a buscar, para que depois eles não venham se desviar em lugar nenhum. Então ensine igreja. Ensine seus filhos, seus parentes. Porque nessa fase de formação, uma criança, um adolescente absorve muito. Então nós temos que plantar o bem, plantar o que é o correto, plantar o que é de Cristo, plantar a santidade. É isso que devemos fazer com nossas famílias, com os nossos filhos, porque nós temos uma comunhão através disso. Nós edificamos esse altar a Deus, que é o nosso lar. E vamos seguindo. Agora vou em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11. Vou rapidinho aqui. Isso aqui é uma pregação para entendimento da nossa família, para buscarmos, não só como igreja, mas na nossa casa, no nosso lar, como proteger a nossa família. Então, irmãos, vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 10 ao 11. Preste atenção. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos ficar firmes. Precisamos ter uma família na rocha. Precisamos ter uma família com Cristo. E a Bíblia nos mostra isso. Ela nos relata sobre isso. Então a Bíblia está falando para nós, para que quando virem os dias maus, a gente não caia na cilada do diabo. Então nós temos que entender aqui, a Bíblia nos fala, para que nós edificamos o nosso lar. Sabe por quê? Por conta das batalhas. Por conta das batalhas. É ali onde a gente luta as nossas batalhas. É na nossa casa, é no nosso lar, aonde a gente edifica o nosso altar, é aonde a gente batalha. Onde nós batalhamos, é onde edificamos o nosso lar. Porque eu não vou usar a minha força não, você não vai usar a sua força não. Você tem uma coisa muito especial. A coisa que você tem é Cristo. É Cristo que você tem na sua casa. Por isso que suas batalhas são lá. A sua batalha é de joelho prostrado. Essa é a sua batalha. Todo mundo enfrenta a batalha. E a Bíblia nos ensina isso, nos mostra. Porque nós temos que orar sobre os nossos lares também. Porque é uma batalha espiritual, aonde eu coloco a planta do meu pé. Eu tenho que edificar a minha casa, a minha família. Orar para os nossos filhos, orar pelas nossas famílias. Porque aonde eu coloco o meu pé eu vou orar. Eu vou no quarto, eu vou estar orando. Eu vou na sala, eu vou estar orando. Eu vou na cozinha, eu vou estar orando. Porque minha casa pertence ao Senhor. A sua casa pertence ao Senhor. Nós enfrentamos a batalha dessa forma. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa luta.
Vamos lá para Salmos. Preste bem atenção agora. Salmos 46, verso 1. Eu vou ler rapidinho, porque a gente está sem tempo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxilia sempre nas adversidades. Olha aí que eu falei, irmãos. Olha aí que eu falei, irmãos. É onde a gente tem as nossas batalhas, porque na nossa casa a gente cria essa fortaleza. A nossa casa, a gente cria esse altar para Deus. A gente cria. A nossa casa é santificada. O nosso lar é santificado. A nossa família é santificado. Porque a gente cria. Porque no meio das adversidades, como a Bíblia nos fala, é ali que buscamos. É ali que contemplamos a Deus. É nesse lugar. A Bíblia fala também para entrar no nosso quarto e orar em secreto. Preste bem atenção. Se a Bíblia nos fala isso, entre no seu quarto fica onde? Na sua casa. É na sua casa. Temos que edificar a nossa casa, irmão. E vamos edificar, irmãos. Irmãos, tem até uma história de um pastor que tem 2 filhos. E um dos seus filhos, ele acordou no meio da madrugada. E aí ele acordou no meio da madrugada. E aí ele foi correndo para o quarto do seu pai, o pastor. E aí ele começou a chorar. E ele gritava: pai, pai, tem uma coisa no meu quarto. E ele com medo. E aí esse pastor, ele chegou até o quarto. Ele perguntou para o filho: olha, aonde você sentiu que está esse medo que você sentiu? Ele falou: pai, aqui ó, nesse lugar do quarto. Ele: tá bom. Ele foi lá no quarto, tomou sua esposa e voltou para o quarto. Ele falou assim: agora a gente vai orar. Vamos orar nesse quarto. E aí ele começou a orar. Ele começou a repreender. Ele começou a repreender naquele quarto. E ali naquele momento, o que acontece? Ele fala: eu não dou liberdade para Satanás na minha casa. Ele não tem poder na minha casa. Quem reina é Cristo na minha e na sua casa. Quem reina é Cristo. Então, irmãos, é Cristo que reina nas nossas casas. Mas precisamos criar esse altar. Então estamos chegando ao fim. Eu peço para que se coloquem de pé. E a banda vai preparando já, que já estamos chegando ao fim. Nosso tempo foi curto hoje, irmãos. Mas amém. Deus, Ele está abençoando. Não está, irmãos? Não está abençoando, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Então, vamos para o último versículo. Agora preste bem atenção nisso. Preste atenção, porque o versículo ele fala por si só. Vamos lá. Provérbios capítulo 18, verso 10. Diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Preste atenção, eu vou ler novamente. O nome do Senhor é uma torre forte. O nome do Senhor é uma torre forte. E o justo corre para Ele porque está seguro. Você está seguro. Sua família está segura. Sua família está segura no Senhor. Temos que edificar o nosso lar para a nossa família estar segura no Senhor, irmãos.
Irmãos, antes de fazer o apelo, eu queria convidar os irmãos para orar por isso, pela sua família, pela nossa família, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha nos destruir nas nossas famílias, para que Deus possa edificar a nossa casa, o nosso lar, tirar todo o mal. Agora é o momento da gente romper essas barreiras, porque o mal não pode com a nossa casa, o mal não pode com a nossa família. Não permitimos isso na nossa família, não permitimos isso no nosso lar. Então, irmãos, vamos orar junto agora, para edificar o nosso lar, para edificar a nossa casa. Então vamos orar, irmãos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, restaurar famílias agora, Pai. Eu oro sobre restauração da família agora, Senhor Jesus. Pai, eu oro, Espírito Santo, que o Senhor venha aqui em cada lar, de cada pessoa, e de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, da sua casa, do seu veículo, aonde estiver. Que o Senhor venha agora abençoar essas famílias, que o Senhor venha usar essas vidas, venha edificar esses lares, essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem em casa, que venha ser edificada agora. Nós edificamos o nosso lar, e nós rompemos, nós quebramos qualquer tipo de mal. Sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Sai, 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 Satanás, sai, Satanás. Nós oramos por cura agora, cura espiritual, cura na família, família sendo restaurada, sendo curada agora em nome de Jesus, sendo curada agora em nome de Jesus. Sim, Senhor Deus, nós oramos pelas nossas famílias, e nós acreditamos, Pai, que estamos guardados em Ti, guardados no Senhor. A nossa casa está guardada em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e nós declaramos isso, que a nossa casa é Tua, a nossa casa é Tua, a nossa casa é do Senhor. Sai, sai, Satanás, não permitimos. Sai de nossas casas agora, agora. Enquanto você ora, enquanto você está buscando, Deus está trabalhando no seu lar, Deus está edificando a sua casa. Quando você está orando, você está edificando o seu lar, você está edificando a sua família. Sim, Senhor Deus, nós edificaremos nossa casa, não deixaremos o mal nenhuma enfermidade. A enfermidade não tem lugar, a enfermidade não tem lugar na nossa casa, a enfermidade não tem lugar na nossa vida. Em nome de Jesus. Da nossa vida, todos os dias edificaremos nossa casa, porque a honra e a glória é sua. Toda a honra, toda a glória do Senhor seja dada a Ele, porque Ele merece. Amém, irmãos, amém, irmãos. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias, glórias, oh glórias, oh Senhor.
Sua casa é edificada, Jesus. Sua casa é edificada, Senhor. Amém, Jesus.